Olá pessoal, vamos aqui hoje para a nossa 10ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula eu pretendo finalizar a aula que a gente começou anteriormente, que foi a aula 9, e só para relembrar o que a gente fez na aula 9, então na aula 9 a gente estudou a resistência linear do ar, então essa força de arrasto linear. Lá a gente definiu os nossos eixos, então no eixo vertical a gente chamou o Y aqui para baixo, eixo horizontal a gente chamou de X, e ele está apontado para a direita, a gente está supondo aqui problemas bidimensionais, por exemplo aqui, e a gente obteve as equações de movimento, tanto horizontal, que é essa equação 1, quanto vertical, que é essa equação 2. Então nessa aula a gente focou no movimento horizontal, então naquela aula a gente pensou num carrinho, no movimento horizontal, sujeito a essa força de arraste linear. Então aqui a gente resolveu as equações e a gente obteve essa equação aqui, que agora eu coloquei ela como sendo 1, na aula eu não tinha colocado isso aqui, mas eu coloquei para a gente conseguir referenciar essa equação aqui, então a gente chama essa equação de 1, que é quem? Que é a velocidade no eixo x, dependente do tempo, como sendo dado igual a um Vx0, a velocidade inicial, vezes uma exponencial de menos t sobre tal. T é o tempo e tal é esse tempo característico que a gente definiu na aula passada como sendo massa sobre Bzinho. E esse Bzinho está relacionado com a força de arrasto. Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai obter a equação de movimento desse carrinho, ou seja, a gente vai obter a posição em relação ao tempo. Então, como que a gente faz isso? Para a gente obter essa posição em relação ao tempo, a gente deve integrar essa expressão 1, lembrando que a integral da velocidade nos dá a posição, por quê? Porque a velocidade é derivada da taxa de variação da posição, então se eu integro uma taxa de variação, fica só o que está sendo variado. Então é porque a integral ela é inversa da derivada. Então, se a gente integra essa expressão 1 aqui, eu vou copiar essa expressão e vou colar aqui. Então, se a gente integra isso daqui no tempo, então para a gente integrar no tempo, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente tem esse v de t, a gente vai ter esse lado daqui. Então, para integrar no tempo, a gente vai integrar de 0 a um certo t, e só para não confundir esse t com esse t daqui, eu vou colocar esse t aqui para um t' e eu vou estar integrando um certo dt'. É só uma questão de notação. E da mesma forma aqui do outro lado. Então, eu vou integrar de 0 a t. Aqui a gente vai colocar a linha, e a gente vai ter aqui um dt'. Esse lado esquerdo, então, a gente vai ter que vai ser quem? Esse lado esquerdo nada mais vai ser do que a posição de t avaliado de 0 a t. Isso daqui vai ser, então, esse Vx0 é uma constante, então ele sai da integral. Vai ser isso vezes a integral da nossa exponencial. A integral da exponencial é ela mesma, t' sobre tal. E aqui, para a gente ter que a derivada disso daqui, a gente vai ter que colocar um fator menos tal vezes essa exponencial. Então, essa integral daqui é isso daqui. E a gente vai integrar, a gente vai avaliar isso de 0 a t. Logo, então só avaliando aqui, a gente vai ter o quê? X de t menos x de 0 vai ser igual a um v de x0 que multiplica quem? Esse v de x0 ele vai multiplicar. Aqui eu já posso tirar, vamos tirar esse menos tal aqui, então a gente vai ter o menos tal v de x0 que multiplica quem? Vai multiplicar a exponencial de menos t sobre tal, já avaliando aqui, em t, menos a exponencial de 0. Logo, a gente pode passar esse x0 para o outro lado, e eu vou chamar esse x0 aqui, que é a posição inicial, eu vou chamar de um x0, com 0 ali embaixo. Então, isso aqui vai ser um x0, mais, aqui eu já vou entrar com esse sinal aqui, já entrando com esse sinal aqui, e levando em conta que isso daqui é 1, a gente vai ter que vai ser um x0 mais v de x0 vezes tal, que multiplica, então, 1 menos a exponencial de menos t sobre tal.
Então, essa expressão daqui é uma expressão para a posição da partícula no tempo. Então, dado um determinado tempo, esse carrinho, né, essa partícula que a gente está considerando, ele vai estar numa certa posição que é dada por meio dessa expressão daqui. Mas note o seguinte, note aqui que se a gente coloca o t tendendo para infinito, né, se a gente deixa um tempo suficientemente grande, né, então, supondo um t muito maior do que o tal, por exemplo, né, a gente vai ter, por meio dessa expressão daqui de cima, a gente vai ter que esse x de t tendendo a infinito, né, ele vai ser quem? Vai ser x0 mais o vx0 vezes tal, vezes quem? Vezes 1 menos alguma coisa elevado a menos infinito, né? Então, esse alguma coisa, esse exponencial elevado a menos infinito, isso daqui vai para zero, por quê? Porque isso daqui nada mais é do que 1 sobre essa exponencial de t sobre tal. E se esse t vai para infinito, ou seja, se esse t é muito maior do que esse tal, esse valor aqui é muito grande, consequentemente essa divisão é muito pequena. Então, isso daqui é desprezível. Então, eu vou colocar 0, por exemplo, desprezível, frente a 1. Então, consequentemente, essa nossa posição de t indo para infinito, que eu posso chamar de x infinito, ela vai ser, então, dada por x0 mais v de x0 vezes o tal. E se a gente supõe, né, que o nosso carrinho começou em x0 igual a 0, a gente vai ter que esse x infinito ele vai ser um v de x0 vezes tal. Então, se a gente utiliza esse v de x, esse x infinito aqui nessa expressão daqui de cima, então eu vou chamar essa expressão aqui de 2, essa expressão aqui de 3. Então, se a gente substitui, né? Então, substituindo 3 em 2, se a gente faz essa substituição, a gente vai obter o quê? Simplesmente chamando esse v de x0 tal de x infinito e colocando x0 igual a 0, né? Aqui, então, lembrando que a gente está supondo x0 igual a 0, a gente vai obter que a posição desse carrinho ela vai ser dada por x infinito vezes 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Tal que, né, esse x infinito é dado pela equação 3 ali de cima. Então, a gente tem essa expressão para a posição no tempo desse carrinho. Então, aqui a gente obteve, né, essa posição e na aula passada a gente obteve essa velocidade. Vamos só plotar essas expressões, né? Eu vou copiar aqui essa expressão para velocidade, vou criar uma nova coisa aqui. Copiar essa expressão para velocidade. Copiando aqui isso aqui para cá, a gente vai ter o seguinte. A gente vê dessa expressão para velocidade que a gente tem o seguinte. Se o nosso t tende para 0, o que vai acontecer? Isso daqui vai tender para 1 e, consequentemente, como esperado, essa velocidade de x em t igual a 0 vai ser um v de x0. Agora, se a gente toma o limite do tempo indo para infinito, o que a gente tem é que esse v de x de t tendendo para infinito, ele vai ser quem? Se tende para infinito, isso daqui vai ficar muito pequeno, consequentemente essa velocidade vai ficando cada vez menor. Então, isso daqui tende para 0. Então, o que a gente vai ter nesse gráfico daqui vai ser o seguinte. No eixo y, a gente tem a nossa velocidade, que é a nossa velocidade na direção x. No eixo horizontal aqui eu estou colocando esse tempo. Então, o que acontece é que quando t igual a 0, isso daqui vai ser um v de x0, e conforme o tempo vai passando, ele vai tendendo para 0. Então, o que a gente tem é um comportamento dessa forma daqui. E aqui eu posso colocar o tal como sendo, de maneira bem só no olho aqui, tal como sendo esse tempo daqui, né? O tempo onde, né, como lembrando o que a gente viu na aula passada, é o tempo onde essa velocidade ela decai por um fator de exponencial de 2,7. Então, a gente vai ter esse gráfico daqui para velocidade.
Agora, para a posição, a gente vai ter o seguinte. Pegando essa expressão para posição, na posição a gente vê que se o nosso tempo aqui ele tende para zero, essa posição de t igual a zero tende para zero, né? Justamente porque a gente colocou o x0 como sendo igual a zero. E se esse tempo vai para infinito, como a gente viu ali em cima, esse x de um tempo indo para infinito, ele vai ser justamente o nosso x infinito, né? Como a gente colocou ali em cima. Então, para a posição, a gente vai ter o seguinte. Aqui, novamente, fazendo o gráfico, né? A gente vai ter o tempo, a gente vai ter aqui agora a posição, né? E esse gráfico vai ser dessa forma daqui. Então, ele parte do zero, no tempo igual a zero, e ele vai tendendo para o x infinito. Então, aqui eu vou fazer uma assíntota, né? Aqui a gente tem uma assíntota. Isso daqui vai ser o nosso x infinito. Na próxima aula, a gente vai estudar um movimento vertical sujeito a esse arraste linear. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.